Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Mateus, capítulo 28, versículo 19. Assim diz o Senhor: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Deus, em nome de Jesus, nós oramos a Ti agradecidos por tudo que o Senhor nos tem dado até aqui, por esse tempo de comunhão, por esse tempo de louvor. Queremos pedir que o Senhor fale conosco através da Sua palavra. O nosso coração está aberto, ela é muito bem-vinda na nossa vida, e nós te pedimos, ó Deus, que o propósito para o qual o Senhor envia a Sua palavra fique claro no coração de cada um. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Mateus 22, versículo 21 apenas diz assim: responderam: de César. Então lhes disse: dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Somente este versículo, eu creio que todos conhecem. Jesus falou o que está nesse versículo quando ele foi abordado por religiosos que perguntaram para ele se era lícito, se ele, como um profeta, como um homem de verdade, sendo Deus humanizado, ele achava certo pagar imposto a César. A pergunta era uma armadilha. Eles queriam ou colocar Jesus contra César, isso seria uma fatalidade para Jesus, ou colocar Jesus contra a lei, o que seria também desmascarado como o Cristo que havia de vir. Então, sim ou não, a resposta era uma cilada. Mas Jesus não disse nem sim nem não. Ele perguntou a esfinge que está aí, nesse moedinha aí que vocês dão tributo, de quem que é? Aí respondeu: de César. A inscrição que está aí, de quem que é? Ele falou: de César. Ele falou: então dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E eles ficaram sem respostas ou sem palavras para Jesus. Muito bem. Lendo este texto, talvez nós tínhamos que perguntar: mas o que é de Deus que eu tenho que dar a Deus? O que é de César que eu tenho que dar a César? Eu quero iniciar dizendo que o homem ele está separado de Deus. A comunhão do homem com Deus, se não for em Jesus, ela está interrompida. E isso por uma decisão humana. Foi o homem que se rebelou contra Deus no princípio, e por isso ele foi expulso do Éden. E assim a humanidade nasceu, veio a existir rompida com Deus, pelo pecado que nós herdamos e pelo pecado que nós praticamos. Deus, antes disso acontecer, nos amou e ofereceu a nós uma oportunidade de voltarmos lá, no Éden, de onde a gente nunca deveria ter saído. A condição é se vocês se arrependerem. Então Deus colocou a condição única para o homem ter comunhão com Deus, ele se arrepender de ter se rebelado um dia contra Deus e voltar. E com essa volta ele receberia o perdão, a comunhão, e tudo aquilo que Deus havia prometido para o homem quando o criou antes. O criou honrado, valorizado, de Deus, com Deus, para sempre. Então tudo aquilo perdido na rebelião estaria de volta, a comunhão restabelecida. Deus amou, ofereceu o perdão, e a condição é arrependido de voltar para Deus. Bem, a humanidade já caminha 6.000 anos na face da terra. A Bíblia dá datas para isso. Aqueles que não acreditam na Bíblia duvidam disso, mas a Bíblia diz que o homem já caminha 6.000 anos, e nesses 6.000 anos, pouquíssimas pessoas aceitaram essa condição de voltar, se arrepender, aceitar o perdão e restabelecer a comunhão com Deus. E o texto que está em volta desse texto, e outros que eu quero citar, como diz Isaías 5 e Mateus 7, ele está dizendo que é a condição única. Fora dessa condição, se o homem não se arrepender e não voltar, resta-lhe uma horrível e pesada condenação
da parte de Deus por causa da decisão do homem de romper-se a Deus e unir-se a Lúcifer, que foi o primeiro a rebelar-se com Deus. Então, queridos, sabendo disso, eu queria colocar mais uma pergunta. Talvez você nunca parou para pensar nisso. Por que Jesus, sendo Deus humanizado, nascendo da Virgem, depois de fazer tudo o que fez, nunca nenhum homem operou tantos sinais como ele? A bondade, o amor, a revelação, a sabedoria. Só fez o bem. Abriu os olhos dos cegos de nascença, ordenou que paralíticos que estavam naquela condição há quase 40 anos andassem, ressuscitou os mortos, ordenou ao mar, ordenou ao vento, perdoou pessoas em flagrante afronta contra Deus. Gente que foi trazida para Jesus na certeza de que ele mandaria matar, ele falou, não, eu te perdoo. Eu não vim para matar, eu vim para perdoar. Ele era o homem esperado há 4 milênios quando ele veio. Era o Deus humanizado que viria para salvar a humanidade. A minha pergunta é, por que depois de fazer tanto, e todo mundo assistir, e todo mundo ficar sabendo, o seu testemunho corria por toda a terra, porque ele foi brutalmente rejeitado? Como é que se rejeita uma pessoa dessa? Por que motivo? Se alguém te perguntasse, por que ele não foi seguido? Ah, mas ele foi. Sim, por uma minoria. Comparado com aqueles que o rejeitaram, uma minoria pequena. Quase insignificante. Por que ele não foi aceito? Por que ele não foi seguido? Por que ele não foi obedecido? A resposta é a seguinte, por causa das suas mensagens. Se Jesus não tivesse pregado as mensagens que pregou, ele seria o homem do século, o homem do milênio, o homem de sempre. Mas Jesus falava coisas que eles não gostavam de ouvir. E isso os cegava a tal ponto deles não perceberem a grandeza do seu poder, que ele era de Deus, que ele era Deus, que ele só veio para salvar, que ele era a prova de que Deus queria reconciliar com as pessoas e trazê-las de volta para a comunhão com Deus. Então, se fosse pelo seu poder, se fosse pelos seus milagres, se fosse por um monte de coisa que havia em Jesus, não haveria nenhuma rejeição. Mas o problema é que Jesus, como Salvador, falava a verdade, e a verdade era cruel, a verdade cruel que pairava na cabeça de toda a humanidade. E ninguém queria saber disso. Todo mundo estava se achando bom, se achando certo, cada um do seu jeito, cada um seguindo o seu coração, cada um seguindo a sua orientação, cada um com o seu próprio conceito. E Jesus, como Salvador, não veio falar o que as pessoas queriam ouvir, ele veio falar o que elas tinham que ouvir para salvá-las. Ele não era como os homens que, quando percebe que vai falar alguma coisa que, ainda que seja bom para a pessoa, mas ela não está preparada, e fala, você não pode falar isso para ele. Ele não pode saber que ele vai morrer. Ele não pode saber que ele está doente. Ele não pode saber que ele perdeu tudo. Ele não vai resistir. Jesus, como Salvador, ele pregava. E exatamente essa mensagem que salvava, porque a palavra dele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. E a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então, olha que situação. Aquilo que salva era o que impedia as pessoas de aceitá-lo. Ele era o verbo. O que é o verbo? Ele era a palavra humanizada. Tudo que Deus criou, criou porque disse antes de criar. Deus falava e tudo que ele falava vinha à existência. E Jesus no princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo habitou entre nós. E o verbo agora, para poder fazer uma nova criatura, salvar o homem, remi-lo, anunciar o perdão de Deus, a aceitação, a reconciliação, Jesus tinha que falar essa verdade horrível que paira sobre a vida de todos. E nós, quando estamos errados, tudo que é certo para nós fica errado. Se você estiver no erro,
tudo que é errado está diferente de você, portanto, para você está errado. E as pessoas que concordam com você é porque são erradas com você. E Jesus encontrou a humanidade perdida, enganada, seduzida, servindo a demônios, dizendo que era Deus, fazendo pacto com deuses que nem deuses são, eram espíritos imundos, e ele tinha que falar essa verdade para eles. Jesus tinha que falar para eles: a religião de vocês não está valendo nada, os conceitos de vocês para salvação não têm nenhum valor, existe uma sentença horrível de morte eterna, e eles não gostavam de ouvir isso, porque tudo em Jesus era maravilhoso, mas quando ele falava isso, eles entendiam que Jesus atrapalhava a vida deles, atrapalhava o negócio deles, os planos deles, os sonhos deles, o que eles tinham programado para eles, e eles não queriam ouvir isso. Isso causava não somente a rejeição, como o desejo de matá-lo, que chegou ao tempo deles terem matado. Então, querido, quando nós estamos errados, tudo que é bom fica ruim. E a Bíblia fala que o nosso coração é enganoso, ele emite para nós mesmos laudos falsos. E a gente cria as verdades nossas que não são verdades absolutas, são nossas. Nós criamos conceitos que para nós têm valor, e para a gente vale, mas para Deus de valor nenhum. São coisas que a Bíblia fala que você faz de você para você mesmo. A Bíblia fala que é possível alguém orar dele para ele mesmo. É possível dele se relacionar com Deus, mas dele para ele mesmo. É um Deus imaginado, não é um Deus real. É uma aceitação imaginada, pensada, teorizada, porém não real. Por que a gente faz isso? Porque a gente nunca desconfia da gente. Porque nós não temos o hábito de nos enfrentar. Nós não temos o hábito de desconfiar de nós mesmos. Nós aprovamos aquilo que pensamos, aprovamos aquilo que gostamos, aprovamos aquilo que queremos ouvir, aquilo que nós achamos que é certo, aquilo que nós achamos que é errado, o que devemos seguir, o que não devemos seguir. E Jesus, quando veio falar a verdade de Deus, o Evangelho, a Bíblia, que eles tinham o Antigo Testamento de 4 milênios já escrito, e Jesus estava dizendo exatamente o que eles tinham na mão, que eles liam nas sinagogas o tempo todo. Foi isso daí que fez com que eles ficassem cegos, a ponto de não perceber que ele era Deus habitando entre eles. Bem, quando Jesus foi para o céu, ele enviou o Espírito Santo, e essa condição permanece até hoje. O Espírito Santo é Deus, ele é o Espírito de Deus, ele estava no princípio da criação, tudo que Deus fez foi Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, e a rejeição a Deus é ainda hoje a mesma, pelo mesmo motivo. Porque a gente não gosta de se enfrentar, porque a gente não gosta de desconfiar da gente, então o motivo ainda é o mesmo. Todo mundo hoje acha Deus maravilhoso, que Ele é poderoso, que Ele é o Criador, que Ele é o Pai de todos e que Ele é muito bom. Mas quando você fala, olha, deixa eu te falar o que foi que Ele disse, aí as pessoas fecham o coração, falam, não, aí não. Aí eu já não acho mais que é Deus. E a condição única que Deus colocou, não era que o homem tivesse que morrer pelos seus pecados, era só se arrepender de ter se unido ao mal. Era só se arrepender e voltar para Deus, e o perdão já estava oferecido. A comunhão garantida e a honra que Deus tinha em mente a respeito do homem estava garantida. Do profeta Isaías capítulo 5, Deus, para explicar exatamente isso que eu estou falando, falou para Israel o seguinte, olha, eu vou comparar você com uma vinha. Uma vinha que eu plantei, cerquei, limpei a terra, adubei, coloquei uma torre, coloquei um lagar, cuidei carinhosamente. Fiz tudo. E pergunta para os homens, olha, me julguem, o que é que eu poderia fazer ainda por ela que eu não tenha feito? Mas quando chegou o tempo dos devidos frutos, eu vim buscar os frutos e tinha uvas azedas. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou tirar a cerca, eu vou derrubar, ela vai ser pasto, ela vai ser deserto,
e ela vai deixar de ser vinha. E no final Deus diz assim, olha, a vinha são vocês, casa de Israel, filhos de Abraão. Israel no Antigo Testamento era tratado como nação. No Novo Testamento nós não somos tratados mais aqui na terra como nação, mas Deus trata conosco como indivíduos. O ensinamento é o mesmo. Ele fala que nós somos uma árvore e que essa árvore ela é boa se ela der fruto, e ela é má se ela der fruto bom, e ela é má se ela der fruto mau. Não importa o que ela diga dela mesma, nem o que ela pensa dela mesma. É pelo fruto que você conhece se ela é boa ou se ela é má. Que fruto é esse? Fruto para Deus. Quem é que foi na vinha pegar o fruto? Deus. Então, se eu te perguntasse, ou se você me perguntasse, você é uma pessoa boa ou má? Nós responderíamos, boa, claro. Por quê? Porque é assim que nós nos sentimos. E deve ter alguém à nossa volta que concorda conosco. Mas eu disse que se você estiver errado, tudo que está certo para você fica errado, e quem concorda com você está errado também. E se a segunda pergunta fosse, bom para quem? Se a resposta não for primeiro para Deus, você já está devendo para Deus. Quando o texto diz, dai a Deus o que é de Deus, o que é que você tem que dar a Deus? Na vinha, na árvore, o ensinamento é o mesmo. Ele falou, olha, eu cuidei, criei, amei, perdoei, chamei de volta, quero viver com Ele, mas quando eu vou para essa vida, sabe o que eu encontro? Frutos amargos, rejeição, amor não correspondido, coração duro, pessoa que não está nem aí com Deus. Com a vinha ele falou, sabe o que eu vou fazer? Vai virar pasto. Com a árvore, sabe o que ele falou que ele vai fazer? Ele falou, olha, vou cortar e ela vai ser queimada. Essas verdades é que as pessoas não gostavam de ouvir. Isso fazia aquela multidão que via o milagre ficava empolgado. 5 pães e peixes alimentou 15.000 pessoas. Eu estava lá, eu ouvi ele falar para o temporal. Psiu, e o vento. Eu ouvi ele falar para o mar, fica quieto. Eu ouvi quando ele falou para o morto de 4 dias, vem para fora. Isso empolgava multidões. Cego de nascença. Mas quando Jesus falava isso, e era isso que ia salvá-los, não era o cego de nascença ver, não era o mar se acalmar, não era o vento, não era o milagre, não era a ressurreição. Aquilo Deus fez para eles entenderem que Ele é Deus e que Ele tudo pode. Mas não era para ele ganhar a medalha de homem do ano, nem para desfilar o seu poder. Não. Aquilo era para despertar a fé. Para que eles pudessem suportar a palavra. A verdade que Jesus queria dizer para eles. Olha, vocês estão devendo para Deus. E dever para Deus não é um bom negócio. Porque é Ele que te banca. Ele criou a terra e nos criou e nós somos dele. Nós pensamos que a gente é nosso e que nós possuímos coisas e na verdade nós somos a posse. Nós nada possuímos. Temos falado isso aqui nos últimos dias. E ele mandou perguntar, se fosse vocês, o que vocês fariam? Se a vinha fosse de vocês. Se a árvore fosse de vocês, que vocês cuidou, plantou, investiu, fez de tudo, e quando você vai procurar o fruto, ela não tem fruto bom, é azedo. Você a manteria por quanto tempo? Ele falou, julgai. Então o problema não estava em Deus. Ele falou, olha, fala aí o que foi que eu tinha que fazer que eu não fiz. A pergunta de Deus para nós é, o que você acha que Deus deveria ter feito por você que Ele ainda não fez? Se você conhecer a Bíblia, você vai dizer nada. Ele pensou em coisas a meu respeito que eu nunca pensaria. Porque a comunhão não se dá. Por causa das coisas que ele fala. Mas é exatamente a sua palavra que nos cura. É ela que nos libertará. É ela que vai trazer a fé. E sem fé é impossível agradar a Deus. E se você tiver fé que não seja pela palavra de Deus, essa fé não tem valor nenhum. Porque tem gente que tem uma fé na fé, e a fé não salva ninguém, quem salva é Deus.
E a fé vem ao ouvir a palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela não vai permitir você cometer erros, ela vai te levar a crer em Deus, a obedecer a Deus, a se relacionar com Deus. Ela não vai te enganar. É um livro que Deus se encarregou dos detalhes para nos deixar ele. Por isso ele é um livro que não tem igual. Por isso ele é um livro que não morre, que não vence, que não se desatualiza. E não existe outro igual na terra. Porque foi esse que Deus nos deixou para nos orientar. Então, se nós somos uma árvore de Deus e não damos frutos para Deus, a resposta, se eu sou uma boa pessoa, eu tenho que dizer, sou para mim, para alguém, para alguns, para muitos. Mas e para Deus? É a Ele que nós devemos os frutos primeiro. Aí você vai dizer assim, mas o que é que Deus quer de mim? Bom, vamos deixar claro que Ele não precisa e o que Ele quer não é o que Ele precisa, é o que lhe é devido. Deus não precisa de nada nosso para ser Deus. E o que lhe é devido é exatamente aquilo que lhe pertence, como meu Criador, como meu Salvador, como meu galardoador, porque eu fico feliz de saber que Deus me criou, fico feliz de saber que em Jesus Ele me salvou, e fico feliz de saber que Deus me deu a vida eterna e que na vida eterna eu serei herdeiro das riquezas de Deus em Cristo Jesus. Portanto, ninguém poderia, nem eu, pensar numa honra maior. E agora Deus pergunta, sabendo que eu sou o seu Criador, o seu Salvador, o seu galardoador, eu esperava que você vivesse para mim, comigo. Ou você acha que Ele fez tudo isso por mim, para mim viver com Lúcifer? Ou com o mundo? Ou que Ele fez tudo o que fez para mim viver na rebelião? Fácil de entender, difícil de viver. Porque nós vivemos num mundo enganoso, num mundo falso, e nós somos produtos do meio, o meio de alguma forma nos atinge, porque nós nascemos num corpo de pecado, e a nossa mente, a nossa inteligência, os nossos sentimentos nos dão laudo falsos o tempo todo. E a gente vive se aprovando. Só que eu não me criei, eu não me salvei, e eu não me sustento, eu não me garanto. Eu não posso me garantir que amanhã eu vou estar vivo, nem daqui a 1 hora. Deus pode, Deus fala as coisas que existem antes delas existirem. E tudo se cumpre de acordo com a sua palavra. Porque eu não sou meu, porque eu não sou Deus, eu sou de alguém. Eu e você fomos criados por alguém e pertencemos a Ele. Então, se Deus me fez tudo isso, como Ele disse da vinha, eu esperava que você vivesse para mim. Ah, viver para Deus, então, quer dizer que eu não posso viver a minha vida onde eu a vivo? Pode. Fazer exatamente o que você está fazendo. Correndo atrás dos sonhos que você está sonhando. Porém, em todo lugar, você sabe o tempo todo que você é dele, o que você faz primeiro para ele. E quando alguém ficar muito feliz com a sua vida e falar, olha, que bom que você existe, você vai dizer glória a Deus, porque eu sou dele, foi ele que fez isso por mim. Deus não quer te anular, te deletar e criar um robô para falar, você é meu, você é santo. Não. Ele quer que exatamente na sua capacidade, no seu raciocínio, nos seus sentimentos, na sua justiça, no seu modo de viver, você viva uma vida que justifique, que você é um fruto bom, que Deus fez bem em te dar a vida, em te trazer para o fantástico mundo da criação dele. É o que ele disse, eu espero isso de você. A maioria está dizendo para Deus, cai fora da minha vida, deixa eu fazer o que eu quero. E fazem da vida deles um motivo de afrontá-lo. Deus os garante, Deus os banca, mas eles vivem uma vida para afrontar a Deus. Isso não vai terminar bem. Quando Deus diz que Ele é o nosso Criador, Ele também diz que Ele pagou muito por nós. Você sabe que Deus, para me salvar, para te salvar, pagou com a vida do seu Filho. O único, unigênito Filho de Deus. Todos nós sabemos disso.
E quando você paga muito por alguma coisa, o que você espera dela? Nada. Você pretende jogá-la no lixo? Não. Quando a gente paga muito por alguma coisa, mas muito, você espera que ela seja útil, que ela vale a pena. Que amanhã você olha para aquilo que você pagou muito e diz assim, olha, valeu a pena. Paguei caro, mas olha o resultado aí. Continua valioso. É isso que Deus fala, vocês estão me devendo. É o Criador, é o Salvador, é o galardoador, Ele espera que você viva para Ele. Nós já estávamos no corredor da morte eterna. Deus foi lá, te tirou do corredor da morte eterna, cancelou toda a culpa, lhe deu o perdão, falou, você é meu filho, escrevi seu nome no livro da vida. Ele não quer ver você no corredor da morte de novo. Não, já te tirou de lá, já cancelou a culpa. Aí Ele pagou por mim um alto preço, e Ele espera, pelo preço que Ele pagou, que a gente tenha alguma utilidade, alguma fidelidade, alguma produtividade. Deus não pode olhar para mim e para a sua vida e falar, olha, Ele é bom para tudo, mas para Deus não vale nada. Ele é ótimo para tudo, só que para Deus não funciona. É bom aqui, é bom ali, é bom lá, é bom em todo lugar. E para Deus? Não funciona. Inútil. Sem serventia. Não, isso não pode acontecer conosco. Deus tem que olhar para mim e para a sua vida e dizer assim, olha, eu paguei caro por você. Dei a vida do meu filho Jesus. E a Bíblia fala que um dia Ele vai olhar para as pessoas, Isaías 53, Ele vai olhar para as pessoas que Ele morreu por elas e verá o sacrifício do seu trabalho e a sua alma ficará satisfeita. Sabe o que Ele vai dizer para os salvos? Estou feliz em ter morrido por você, valeu a pena. É isso mesmo, você é muito importante, eu morri por você, valeu a pena. Ele verá o seu trabalho e a sua alma, a alma. Lá fala do homem de dores, experimentado, que derramou seu sangue, foi desacreditado, que ninguém deu crédito à sua voz. Ele falou, ele verá o trabalho das suas mãos e a sua alma ficará satisfeita. Alto preço. Se Deus estiver olhando para mim e para a sua vida hoje e dizendo, olha, pelo preço que eu paguei, você está devendo. Para quem? Para Deus. Deus nos honrou muito. A Bíblia fala que depois que nós aceitamos a salvação de Deus em Cristo Jesus, e nós somos colocados aqui nessa terra, tem muitos adjetivos para falar o quanto nós somos honrados. Todos eles estão falando de uma valorização que Deus oferece aos salvos. Ele falou, você é o sal da terra, sal é aquilo que não permite algo contaminar. Ele está dizendo, os salvos é a razão desse mundo não ter apodrecido de vez ainda. Se perguntar por que Deus não mandou juízo sobre todo, vai dizer, por causa dos salvos. Salvos é o sal. Vocês são a luz do mundo. Salvos é o motivo desse mundo ainda não ter escurecido de vez. Porque os juízos de Deus ainda estão retidos. Os juízos profetizados que virão. Por causa dos salvos. Os salvos são eles que seguram o tempo. Então, por causa dos escolhidos. Então, é luz do mundo, é sal da terra, é os escolhidos, os eleitos. Então, Deus nos colocou entre esses adjetivos que nos honram como embaixadores de Deus aqui na terra. Imagine você como embaixador. Alguém que foi criado, salvo, remido, alguém que recebeu como compra um alto preço, alguém que está agora como embaixador, ele espera que como embaixadores do reino dos céus, nós tenhamos um bom testemunho. Que alguém olhe para a nossa vida e vê que a gente representa Jesus. Isso foi muito explicadinho por Jesus antes dele ir para o céu. Ele falou assim, olha, eu estou indo para o Pai, mas vocês vão ficar aqui. O Espírito que operou na minha vida, ele vai operar na vida de vocês. Acabou o meu tempo, agora é o vosso. Vocês vão pregar o evangelho do reino dos céus. Quem ouvir vocês, ouviram a mim. Quem receber vocês, me receberam. Quem rejeitar vocês, a mim me rejeitaram. E o que vocês ligarem na terra será ligado no céu, e o que vocês desligarem na terra será desligado no céu. Não pense que as pessoas desrespeitam só a gente, não. Eles desrespeitaram Jesus da mesma forma. Quem deu ouvido? Pequeno grupo. Embaixadores.
Então, o que Jesus procura na sua vinha? Ou seja, o que Jesus procura na minha vida? Quando ele diz, dai para César, o que César quer? César quer imposto. Então dá imposto para César. E Deus? Olha, Deus, você deve saber o que você deve para Deus. Você deve dar a Ele. É isso que você deve para Ele. Ele te criou, te salvou, te galardoou, Ele pagou muito por você, Ele te honrou muito, Ele te amou muito e Ele espera ser correspondido. Ele entregou a vida dele pela minha, Ele espera que eu entregue a minha por Ele. Como você acha que Ele, sendo uma pessoa divina, poderosa como é, se Ele entregar a vida dele por mim e eu disser, não, a minha vida, deixa que eu quero viver do jeito que eu quero. Não se meta nela. Sou dono do meu nariz, eu faço o que eu quero. Enquanto você estiver sob a sua direção, isso vai dar certo. Mas quando o pó voltar para o pó e o espírito voltar para Deus, e muita gente pensa que esse versículo está dizendo que quando você volta para o pó, todo mundo vai para o céu. Não diz para o céu, voltar para Deus. E é exatamente para dar conta de tudo que você fez. Enquanto você for pó, você está sob sua direção. Deus te fez com capacidades para isso. Você decide, você escolhe, e o que você escolher, o que você decidir, está respeitado. Só que a Bíblia fala que cada um dará conta de si mesmo, e cada um será julgado de acordo com as suas obras. Então não tem aniquilação. Chegou do outro lado, a pessoa não lembra. Não, se ele vai ser julgado de acordo com as suas obras a gente faz no corpo. Obras a gente faz consciente, obras a gente faz na vida. Cada um vai explicar como decidiu, por que decidiu, como conceituou, por que conceituou, como rejeitou, por que rejeitou. Se soube do perdão oferecido, por que não aceitou? Muitos vão ter que dizer que não confiou em Deus. Eu não acreditei que o senhor estava falando a verdade. E eles descobrirão que eles acreditaram em demônios, em pagelanças, em espíritos imundos, que disfarçados de divindades interagiram na humanidade e enganaram a muitos. E a única coisa que podia livrá-los deste engano era a palavra de Deus, é o Evangelho que te liberta. O Evangelho é poder de Deus para a salvação do gentio, do grego e de todo aquele que nele crê. Mas exatamente a palavra que nos liberta é a que muitas vezes nos leva a distanciar de Deus, porque Ele fala coisas que a gente não gosta de ouvir. Quer ver coisa que a gente não gosta de ouvir? Lá em Isaías capítulo 5, na continuação, eu falei da vinha, do 5 até o 8. Na continuação, Deus usa o profeta Isaías pelo Espírito Santo para dizer assim, que o inferno abriu a sua boca e tem uma fome enorme, não tem nada que o sacia. Depois você lê na sua casa Isaías 5, a partir do 8. Lá diz, por isto o inferno abriu a sua boca, tem uma fome enorme e não tem nada que o sacia. Aí você vai ver o que é por isso. Aí tem uma listinha de coisas lá que vai falar que Jesus está revelando porque o inferno consegue engolir tanta gente. Porque essas pessoas praticaram a injustiça na terra, são os acumuladores, que fez o mundo ficar como está, onde 20% domina 80%, e a grande maioria não tem saída, tem que depender deles, injustamente, os acumuladores. Casa sobre casa, terra sobre terra, bens sobre bens, dinheiro sobre dinheiro, riqueza sobre riqueza. Mas esse tipo de gente entre nós é medalhado, é honrado, eles dão curso. Eles ensinam a todo mundo que é isso que tem que fazer. Eles são exemplos. O mundo paga caro para ouvi-los. E Deus que deu a terra para todos igualmente, e amou todos igualmente, Deus ordem a terra para produzir alimento para todos, quando vê esse tipo de gente, fala, esse mal está diante do Senhor dos Exércitos. Olha o que os homens fez. Eles escravizaram eles mesmos, uns aos outros, para poderem se sobrepor sobre eles. Antes que você pense assim, olha, mas eu nunca acumulei nada, eu sou pobre, não tenho riquezas. Deus já viu no nosso coração que nós que não temos também gostaríamos de ter. Nós gostaríamos de estar no lugar das pessoas que fazem isso. Quando fala, esse daqui fez isso, fez aquilo, saiu da pobreza, hoje ele é um bilionário. Pode ser que tenha um aqui, outro ali, que não fala assim, olha, eu gostaria de ser ele. Ou quando encontrar com ele na rua, fala, faz uma selfie comigo.
Esse cara é o cara da fama, o cara da grana, o acumulador. Deus diz assim, olha, por isso daí é que o inferno abriu a sua boca. Eu falo, Deus, isso é o que a gente gosta. Ele falou, Deus não fez isso. O mal fez isso, um destruir o outro, para que o outro dependa dele. Deus deu para todos igualmente. Ele é o Pai de todos. A oração que ele ensinou é Pai nosso, não é Pai meu. O pão que ele disse é pão nosso, não é pão meu. É nosso. E quando nós temos, a gente não gosta de ouvir isso. É por isso que o inferno abriu a sua boca. Ele vai continuar na lista. Ela fala, ai daqueles que faz da vida uma festa. Bebidas, músicas, baladas. Não dão a mínima para o que Deus pensa. Eles estão nos seus ritmos, nos seus gostos, nas suas noites. Estão embalados por uma vida que o sistema lhes oferece, longe de Deus. E Jesus diz, por isso, o inferno abriu a sua boca e não há quem sacie a sua fome. E falou, e os que descem para lá, eles vão para juízo. Esse texto, como todos os outros, quando fala do inferno, fala de descer. Lá na região mais profunda da terra. Ele diz, ai dos que para si puxam a iniquidade. Esses ai de Deus aqui, é Deus olhando para o ser humano e falando, ai desses, os acumuladores, ai dos que vivem em função da vida como se fosse uma orgia, uma festa, um encantamento. Esquece que quem banca eles é Deus e não é para isso que Deus os banca. Que eles têm dívidas para com Deus, que Deus espera coisas na vida deles. A diferença de Deus e do César é que o César cobra. Deus não é dai. Se você não der, problema seu. Deus não vai fazer como César, te punir. Porque na época que Jesus disse dai a César, ele sabia muito bem que César não perdoava. Era implacável contra aqueles que não pagavam. Implacável, cruel. E Deus não. Deus, quando você não dá aquilo que lhe é devido, não acontece nada. Aqueles que dizem que se você não der para Deus, Deus vai te punir, eles não estão pregando o evangelho corretamente. Você não vai acontecer nada. Tem milhares e milhares de pessoas que afrontam Deus todos os dias e não acontece nada com eles. Vai acontecer num outro tempo, no juízo. É o que Jesus disse. Eles estão povoando o inferno. À medida que eles vão terminando seu tempo aqui, eles vão escorregando para lá. Ele diz, ai deles, dos que puxam para si a iniquidade de escarnecer, de afrontar a Deus, daqueles que invertem e chamam mal de bem e bem de mal. Já viu quando as pessoas se desentendem? E existe aqueles que eles não querem ver a verdade dos fatos. Eles querem ver que eles se dão bem. Então, eles vão chamar o mal de bem e o bem de mal e acabou. Vai chamar o doce de amargo e o amargo de doce. O certo de errado e o errado de certo. É tudo do ponto de vista dele. E ele vai se impor. Se você experimenta na escola desde criança, até nos tribunais, quando as pessoas invertem o direito, pelo poder da influência, pelo poder da compra, pelo poder da afronta, de alguma forma. E Deus disse, ai deles, é por causa deles que o inferno aumentou a sua fome. Ai daqueles que são sábios aos seus próprios olhos. E num outro lugar do Novo Testamento, Jesus disse, se você não consegue aumentar um côvado da sua existência, sabe o que é um côvado? 50 centímetros. Se Deus disser, olha, você vai tombar aqui, você não consegue, se você soubesse antes, aumentar meio metro. Você não tem esse poder. E são sábios aos seus próprios olhos. São prudentes no seu próprio conceito. Estão em si mesmados. Jamais vão aceitar a palavra de Jesus. Negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e me siga. Fala não para você e me obedece, porque eu sou o caminho, a verdade e a vida. E quem vem a mim não verá a morte. Eu ressuscitarei no último dia. Essas verdades que salvam. Essas verdades que iluminam. E quando fala ai deles, ai deles, ai deles, isso é tanto um aviso para aqueles que estão perdidos para corrigirem os seus caminhos, como também é um aviso para nós que estamos salvos. Porque nós cremos na nossa salvação em Cristo Jesus. Porque a cada dia que a palavra não fala conosco, nós procuramos nos corrigir. Nós não estamos aqui falando, olha, nós estamos salvos e o resto está perdido.
Nós estamos salvos porque temos um Salvador, e todas as vezes que Ele nos der uma palavra, nós aceitamos como Sua palavra, e nós negamos a nós mesmos e confessamos Ele. E Ele disse: quem me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante de meu Pai que estás nos céus e dos seus anjos. Quem me negar diante dos homens, também eu o negarei diante de meu Pai e de seus anjos. Quem não gostaria de ser confessado por Jesus diante de Deus e dos anjos? Falou: isso você conquista quando você o confessa aqui, como seu Senhor e Salvador. Então isso é um aviso aos perdidos para que eles se corrijam, mas é um aviso também aos salvos. Por quê? Porque essas pessoas que estão povoando o inferno, indo para o inferno, são pessoas que convivem com a gente. Se nós pudéssemos ver, Jesus está mostrando através do profeta um quadro dizendo: olha, o inferno abriu a sua boca. Imagine no inferno como um buraco profundo, porque o inferno é no centro da terra. A Bíblia fala que quando Jesus pregou aos mortos em prisão, ele desceu às partes mais profundas da terra. É lá que eles estão, todos os perdidos, aguardando a ressurreição para o juízo. Se eles crerem assim, se eles não crerem, eles vão ver um dia que é assim, que Deus não brinca. E essas pessoas que vão para lá, elas são pessoas comuns, como a gente. Já pensou se nós pudéssemos dar um zoom em alguém que está caindo no Sheol, no exato momento em que ele está indo para o buraco, e a gente reconhecesse um rosto amigo? Um colega de trabalho, um colega de escola, uma pessoa que você já viu? Acho que o primeiro pensamento que nos passaria pela cabeça é: nunca imaginei que fosse ele. Nunca derramei uma lágrima por ele. Nunca falei de Jesus para ele. Nunca me preocupei. E se esses rostos que a gente deu um zoom fosse alguém bem próximo? E se fosse um parente? Se fosse o papai, a mamãe, o filhinho, a titia? E Jesus olhasse para nós que somos embaixadores e dissesse assim: você nunca derramou uma lágrima por eles. Você nunca fez uma oração por eles. Você nunca testemunhou Jesus para eles. É um aviso a nós. Porque quando alguém é salvo de uma condenação, a primeira coisa que deve nortear o coração de um salvo é salvar os que você ama. Uma verdade. Se quando você acha uma promoção, você liga para as pessoas e lá comprar porque você achou uma promoção, se você descobrisse a cura de uma doença incurável, você colocaria isso para todo mundo? Por que não amar alguém a ponto de falar: Deus, essas pessoas que o Senhor está falando aqui, que elas estão povoando o inferno, são pessoas que vivem a vida que a gente vê viver perto da gente o tempo todo. Mas a gente estava tão ocupado com outras coisas que nós esquecemos que quando nós somos salvos, comprados, honrados e amados, foi o que eu disse: quem pagou muito por nós espera que a gente seja útil. Jesus vai olhar para aqueles que ele falou: olha, valeu a pena morrer por você, porque depois que você descobriu que ele te salvou, você se interessou em multiplicar a sua salvação. E quando você salvou mais alguém, ele vai dizer: que bom morrer por você, que bom te honrar, que bom te salvar, que bom restabelecer a comunhão perdida no Éden. Era assim que o homem vivia antes de cair, e Jesus chamou todo mundo para voltar para lá, viver com ele. E deixando de falar de inferno agora um pouquinho, falando do céu, céu é exatamente onde Deus está, e a nossa vida vira um céu quando nós reconciliamos com Ele. Aí os seus olhos brilham, aí o seu coração se alegra, aí o desânimo vai embora, aí a esperança volta. Independente das coisas que acontecem no mundo, os fatos do mundo não terão poder para roubar a alegria e a comunhão deste reino dos céus que nós vivemos no nosso coração. Quando ele se estabelece? Quando a comunhão é restabelecida. E quando a comunhão é restabelecida? Quando você se arrepende e volta para Deus. E diz: Deus, eu voltei para viver aquela vida que Adão vivia antes de se rebelar. Quando o Senhor falava com ele todos os dias. Falava sobre tudo. Quem fala com Deus todos os dias aqui deve estar muito feliz nessa hora. Deus preparou tudo aqui para a gente. O homem já viajou fora da terra e falou: olha, não tem lugar igual aqui.
Isso aqui foi preparado por nós. Nós somos terra viva e tudo que existe aqui foi pensando na gente. Deus nos deu os olhos e encheu o mundo de cores, Deus nos deu o ouvido e encheu o mundo de sons, Deus nos deu o paladar e a terra produz frutas, comidas maravilhosas, Deus nos deu o olfato e a terra tem seus aromas. Isso aqui foi pensado na gente. Se você prestar atenção durante o dia, você vai olhar para o céu. Se você olhar para o norte, tem uma paisagem, para o sul tem outra, para o leste tem outra, para o oeste tem outra, e é uma paisagem viva. Daí 10 minutos Deus já mudou, é tudo novo. Aquela obra do artista que vale milhões, ela é do jeito que ele fez, até ela amarelar. E nós colocamos os olhos nas obras dos homens e ficamos encantados. Deus faz uma paisagem para os seus olhos todos os dias. O sol nasce, o sol tem o seu curso, as nuvens embelezam. Isso muda a cada 10 minutos, mas talvez, se você parar para pensar agora, faz muito tempo que eu não olho para o céu. Tenho olhado para os meus problemas, mas a Bíblia nos chama a levantar os nossos olhos, porque os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Então a vida nos foi dada e tem muita coisa boa para ser vivida. E a gente começa a perceber isso, a viver isso, quando você restaura a sua comunhão com Deus. Dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. Se é de Deus, dá. Se é de César, se vira com César. O fato é que Deus olha para a nossa vida e diz: depois de fazer tanto por você, eu esperava alguma coisa de você. Eu esperava. Não é que Ele precisa. Não é que Ele tem necessidade. Ele é Deus. É porque nós lhe devemos isso. Fomos comprados, amados, honrados por um grande preço. Amém, queridos? Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Vamos orar? Pense, a partir de hoje, que Deus está feliz em nos amar, em te amar, em me amar. Deus está feliz em morrer por nós em Cristo Jesus. Deus está feliz com o preço que Ele pagou. Não há restrição da parte de Deus. Ele sabia que a gente era fraco. Ele sabia que a gente é inconstante. Deus sabia exatamente quem Ele estava amando e quem Ele estava comprando. Esse não é o problema. O que nós precisamos é dar a Deus aquilo que é dele na nossa vida. Pense nisso. A nossa vida pode mudar radicalmente a partir daí. Quando essa comunhão for restabelecida diariamente, um monte de coisa que você passou a vida inteira correndo atrás, elas acontecerão naturalmente. Tudo isso está em Deus, com Deus. Aquilo que você não achou nos homens, aquilo que você não achou nos remédios, aquilo que você não achou em outro lugar, você encontrará em Deus. Deus, em nome de Jesus, nós te agradecemos por esse momento de reflexão na Tua Palavra. Nós a recebemos como Tua Palavra para a nossa vida. E em gratidão, com gratidão no nosso coração, nós queremos te pedir, ó Deus, nos ajude a praticar. Que o Senhor, ó Deus, pelo Teu Espírito Santo, possa fazer essa semente crescer. Nascer, crescer, crescer, frutificar. E que o Senhor possa encontrar, ó Deus, frutos na vida de todos que aqui estão. Que nenhum, ó Deus, daqui receba uma sentença de corte. Que não haja vidas desertas. Que não haja aqui corações improdutivos. Que não haja aqui, ó Deus, terreno incultivável. Mas que a Tua Palavra possa nos enternecer, nos sensibilizar. Que o Teu Espírito Santo possa operar na nossa vida,
nos livrando, ó Deus, de todo e qualquer engano pessoal, todo e qualquer autoconceito dos deuses que não são deuses, e que a tua verdade possa, ó Deus, resplandecer poderosamente na vida de todos que aqui estão, para que o teu nome seja glorificado, para que o sacrifício de Jesus seja valorizado, ó Deus, na vida de cada um. Em nome de Jesus, ó Deus, nós oramos e te agradecemos. Amém. Esta mensagem foi gravada ao vivo quando ministrada na Igreja Evangélica Manancial. Este tema e outros mais estão à disposição do público a preço de custo, com o único objetivo de proclamar a palavra de Jesus nestes últimos dias. Adquira, ouça, creia, pratique e presenteie alguém que você ama com esta mensagem, a palavra de Deus.